Introdução. O propósito desta gravação é comentar e condensar um dos livros mais assombrosos jamais escritos. Pense e Fique Rico, de autoria de Napoleon Hill, que tem exercido influência na vida, realizações e fortunas de mais pessoas do que qualquer outro livro jamais publicado. Em todo o mundo livre existem atualmente milhares de pessoas que têm triunfado em todas as linhas de trabalho e que hoje ocupam suas boas posições porque um dia encontraram e compraram um exemplar de Pense e Fique Rico. Qualquer uma delas estará disposta a confirmar isso, e com toda satisfação. Uma descoberta valiosa. Descobri pela primeira vez esse notável livro no outono de 1949. Ajudou-me a decidir de uma vez por todas como alcançaria a meta a que me tinha proposto. Unificou meu pensamento e abriu-me um caminho reto e claro até o ponto a que eu havia decidido chegar. Um de meus melhores amigos, que encontrou o livro há anos, ficou tão fascinado pelo seu conteúdo que permaneceu em casa durante 3 dias, lendo e meditando acerca das ideias ali expostas. Depois, aplicou seus princípios e agora ocupa a posição mais alta dentro da indústria em que trabalha. Por outro lado, tenho estado nos escritórios de altos executivos e tenho escutado dirigentes de empresas famosos mundialmente, alguns com idade suficiente para serem meus pais. Todos eram unânimes em afirmar que, após terem lido Pense e Fique Rico, seus negócios passaram a caminhar muito melhor. Qual é o segredo desse livro tão assombroso? Por que, entre milhares de livros sobre autoajuda, ele tem se mantido como a obra-prima mais destacada? Creio que, para compreender o porquê, vocês teriam que conhecer Napoleon Hill, tanto quanto eu. Com certeza, não foi ele o primeiro homem que se rebelou contra a pobreza e contra a interminável luta ante a falta de orientação que via em seu redor quando ainda era um rapaz. Nem tampouco foi o primeiro a escrever sobre a matéria, mas possuía 2 habilidades únicas, altamente desenvolvidas, que raramente são encontradas num homem. A primeira era a maneira como focalizava seu tema. Hill procurava soluções para o êxito da mesma forma como um cientista busca trazer à luz da razão um segredo da natureza. Tratava de descobrir as formas do sucesso de igual maneira como Thomas Edison investigava os processos para chegar à luz elétrica, sem descanso, implacavelmente, até que a verdade, que sempre esteve ali, lhe foi revelada. Sua segunda virtude importante era a habilidade ou destreza para escrever sobre suas deduções, de tal forma que eram compreendidas intelectualmente num instante. Mas talvez o mais importante para este assunto em especial é que eram compreendidas também emocionalmente. O poder de modificar vidas. Quando alguém lê a última página de Pense e Fique Rico, já é um homem diferente. Um homem que se coloca de pé ao terminar a leitura e já começa a demonstrar as modificações que sofreu. Para ele, desapareceram as situações angustiosas, cheias de frustração e autoimpostas. Para ele, o caminho está livre. É um homem agora possuidor de uma singular capacidade de converter os sonhos em realidade, as ideias em fatos. O destino, a fatalidade, os maus efeitos das circunstâncias exteriores não mais o afetam. De passageiro do barco da vida, passou a capitão, traçando rumos e decidindo vidas. Para entender esse livro, temos inicialmente de compreender a realidade, o princípio ou filosofia que se estende como estrutura básica da obra. A menos que, seja o que for que você construa, esteja baseado na verdade, acabará com a estrutura caída e espalhada ao seu redor, como a armadura dos antigos guerreiros de Homero. O que não é baseado na verdade não pode sustentar-se. Não pode suportar a prova do tempo. A razão pela qual Pense e Fique Rico tem resistido à prova do tempo é porque repousa sobre uma base ampla e sólida, da qual se origina todo o sucesso do homem. O fato puro e imutável de que tudo começa com uma ideia. Um estado da mente. É uma filosofia baseada no fato de que a riqueza de qualquer classe começa com o que o autor chama de estado da mente. Pode-se começar sem nada mais que pensamentos, ideias, planos organizados ou algo semelhante. Os pensamentos são fatos. Fatos incrivelmente poderosos quando se agregam a propósitos, persistência e um desejo ardente de transformá-los em objetos materiais ou riqueza, considerando como tal aquilo que você pode desejar. Os sábios têm dito desde há muitos séculos, e há pouco Charles S. Rami escreveu: a verdade
é que a mente humana é um organismo tão real como qualquer músculo do corpo, mas muito maior em força e potencial. E assim como a fibra muscular pode reforçar-se para conseguir conquistas incríveis. Assim, pois, esta é a verdade na qual se baseia Pense e Fique Rico. Se você sabe o que quer, e se o quer com força suficiente para alcançar o tipo de persistência que não se pode conter, com toda certeza você conseguirá o seu ideal. Controlando sua mente, você controlará seu destino aqui na Terra. 2 passos para o sucesso. Tendo em vista os princípios acima, falaremos adiante sobre os famosos 13 passos rumo à riqueza, tal como Napoleon Hill menciona em sua obra, lembrando sempre que riqueza é qualquer coisa que você possa desejar. Entretanto, antes peço permissão para fazer 2 indicações importantes. A primeira é que é necessário ter-se em mãos um caderno de anotações, todas as vezes em que se ouvir esta gravação, a fim de anotar os pontos mais importantes. A segunda é que esta gravação foi idealizada para seu uso pessoal, acompanhando sua própria e estimulante jornada. Usar esta gravação para um grupo resultará apenas em auxílio temporário. Assegure-se de ter seu próprio exemplar, a fim de ouvir estas orientações, vez por outra, nos momentos especiais em que se sentir fora de rota. E agora, os 13 famosos princípios de Napoleon Hill. Primeiro princípio: desejo. Ponto de partida para todo sucesso. Primeiro passo para a riqueza. É aqui, precisamente aqui, que frequentemente tropeçamos num obstáculo. Algumas pessoas dirão: sei o que quero, mas como consegui-lo? Mais tarde, entraremos na questão da dúvida, mas de uma vez por todas esclareçamos se é possível ou não alcançar-se o que se deseja com toda a alma. Creio que Emerson expressou-se muito bem quando escreveu: nada existe pelo capricho da natureza. O fato de existir um desejo indica que os meios para realizá-lo existem na mesma criatura que o sente. Em outras palavras, não poderíamos ter um desejo sem que sua satisfação não fosse possível. Cada um de nós tem uma espécie de guia em seu interior, e nossos desejos se modificam segundo nossa capacidade e inclinação. Não importa o que você deseja, se o quer com toda a sua alma. Você o conseguirá, pois é inevitável. O desejo é uma obrigação. Em Pense e Fique Rico, Hill cita um exemplo após outro de que seu desejo ardente nada mais é do que uma espécie de retrato fiel do que você chegará a ser um dia. Portanto, determine agora mesmo e com firmeza o que você mais deseja, porque senão, como disse Helvécio, destruindo o desejo, destrói-se a mente. Todo homem sem paixões não tem em seu interior nem princípio de ação, nem motivo para agir. Uma boa forma de saber se em realidade você tem ou não um desejo ardente é examinar a maneira como procura alcançá-lo. Se você vai atrás daquilo que crê desejar como se estivesse ensaiando, com timidez, com intenção de ir só se for seguro, não tem absolutamente um desejo ardente. Nunca chegará à segunda base se ainda mantém um pé na primeira. Entretanto, se está disposto a queimar etapas atrás de si, dizendo de uma vez para sempre: isto é o que desejo e o farei de qualquer maneira. Segundo, determine com exatidão o que se propõe a dar em troca do dinheiro que deseja. Não é possível obter-se algo a troco de nada. Terceiro, estabeleça a data concreta em que terá todo o dinheiro que deseja. Quarto, idealize um plano definido para levar a cabo o seu desejo e dê início imediatamente. Quinto, coloque todas essas ideias no papel. A quantidade de dinheiro que deseja, o que dará em troca, a data exata e descreva claramente o plano idealizado. Sexto, leia sua manifestação escrita em voz alta pelo menos 2 vezes ao dia. Uma vez, imediatamente antes de deitar-se à noite, e outra ao levantar-se pela manhã. Enquanto lê, sinta-se, veja-se e creia-se como se já tivesse o dinheiro, ou seja, qual for o seu objetivo. É importante que você siga estas instruções ao pé da letra. Ouça diversas vezes esta parte da gravação até que a conheça muito bem, pois o desejo é o mais importante dos 13 princípios. Este capítulo do livro termina com as seguintes palavras: através de algum estranho e poderoso princípio de química mental, ainda desconhecido,
O impulso do desejo é envolvido por algo que não reconhece palavras tais como impossível e não aceita o fracasso como realidade. Segundo princípio, fé. A fé é imprescindível para o sucesso. Você jamais teria pensado em seu desejo principal se a fé não estivesse presente dentro de sua mente. Às vezes, você poderá encontrar dificuldades em ter fé em si próprio, mas tenha a certeza de que encontrará muita fé nesses princípios. Use-os, portanto. Vejamos o que Napoleon Hill diz sobre a fé. A fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por meio de afirmações ou instruções repetidas à mente subconsciente através do princípio da autossugestão. Isto significa nem mais nem menos que uma sugestão pode ser implantada por você mesmo, conscientemente, assim como uma autobiografia é uma história escrita por uma pessoa sobre si mesma. Projetando a imagem mental de você mesmo, tendo em destaque seu desejo principal e repetindo tal ação várias vezes, isso resultará na fé de que necessita. A fé é vital para o sucesso. O imperador Napoleão Bonaparte disse uma vez: todo andaime religioso se desarruma como um edifício em ruínas ante uma só palavra: fé. Por sua vez, Goethe afirmava: as épocas de fé são épocas frutíferas. As épocas de incredulidade, ainda que esplendorosas, são estéreis de todo o bem permanente. E como disse Schlegel, na vida real, toda grande empresa começa e dá seu primeiro passo com a fé. Portanto, tenha fé de que pode alcançar aquilo que busca, porque jamais você poderia ter se decidido se não pudesse alcançá-lo. Autoconfiança. Em seu capítulo sobre a fé, Hill oferece uma fórmula para a autoconfiança: repetir-se a si mesmo constantemente. Primeiro, sei que tenho a capacidade de alcançar o objetivo de meu propósito definido na vida. Portanto, exijo persistência de mim mesmo, ação contínua para a execução. E aqui agora prometo executar esta ação. Segundo, percebo que os pensamentos dominantes em minha mente reproduzir-se-ão com o tempo em ação externa, física, e que de maneira gradual transformar-se-ão em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos durante 30 minutos diários na tarefa de criar a imagem do que pretendo ser, criando assim em minha mente um retrato mental claro de minha pessoa e em decorrência de meu objetivo. Terceiro, sei que através do princípio da autossugestão, qualquer desejo que alimente com persistência em minha mente buscará com o tempo a maneira, através de meios práticos, para alcançar o objetivo que há por detrás dele. Portanto, dedicarei 10 minutos de cada dia para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Quarto, detalharei por escrito os objetivos principais e concretos de minha vida, e nunca deixarei de tentar alcançá-los até que tenha desenvolvido a autoconfiança suficiente para isso. Quinto, sei que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito, a menos que seja erguida sobre a verdade e a justiça. Por conseguinte, não participarei de qualquer atividade que não beneficie a todos os que dela participem. Terei sucesso em conseguir a cooperação de outras pessoas, bem como em atrair o pessoal desejado. Então você tem realmente o desejo que o conduzirá ao pleno sucesso. Com esse tipo de resolução, você será capaz de levantar-se após os tropeços que lhe sucederem. As únicas pessoas que não cometem erros são as que nunca tentam nada. Os tímidos são como afluentes de um lago. Nunca se aventuram ao mar amplo e profundo. Esses mesmos princípios atuarão sobre qualquer coisa que você deseje. Um lar harmonioso, uma carreira com mais êxito ou mesmo mais dinheiro para cuidar melhor de sua família e prevenir-se para os anos futuros. Para obter sua parte na prosperidade que o espera mais adiante, Napoleon Hill oferece a você a seguir 6 passos práticos e precisos. 6 passos vitais. Primeiro, fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer, desejo muito dinheiro. Seja preciso com relação à quantidade. Existe uma razão psicológica quanto a essa precisão e que será abordada posteriormente. Induzirei outros a servir-me através da minha boa disposição em servir aos demais. Eliminarei o ódio, a inveja, os ciúmes e o egoísmo, oferecendo amor a toda a humanidade, pois sei que uma atitude negativa nunca me trará o sucesso. Farei com que os demais creiam em mim, pois creio neles e em mim mesmo.
Terceiro princípio: autossugestão. Mediante a sugestão repetida, a mente subconsciente pode trabalhar para nós. Já fizemos referências a isso. A autossugestão é a faculdade de ser capaz de concentrar na mente o nosso ardente desejo, até que o nosso subconsciente o aceite como uma realidade e comece a imaginar os meios para realizá-lo. É daqui que provém os impulsos, as súbitas centelhas de inspiração e orientação. Agora resumiremos as instruções dadas no segundo princípio, fé, em relação aos 6 passos, autoconfiança, e as combinaremos com os princípios sobre a autossugestão, constantes no livro Pense e Fique Rico. Primeiro, vá a um lugar tranquilo, talvez na cama à noite, feche os olhos e repita em voz alta para que possa escutar suas próprias palavras, a manifestação escrita da quantidade de dinheiro que se propõe a acumular, ou uma reafirmação cuidadosa do que possa ser sua meta, bem como o tempo limite para alcançá-la, além da descrição do serviço ou mercadoria que se dispõe a dar em troca do que vai receber. À medida que põe em prática estas instruções, imagine-se já possuidor de sua meta. Suponhamos, por exemplo, que você se propõe a economizar em cruzeiros o equivalente a $50.000 até o dia 1º de janeiro, daqui a 5 anos, que se determina a prestar serviços pessoais em troca de dinheiro como vendedor. A manifestação escrita de seus propósitos deve ser a seguinte. Escreva: para o dia 1º de janeiro de 1900 e, aconteça o que acontecer, terei em meu poder a quantia de cruzeiros que economizarei em quantidades diversas durante aquele período. Em troca desse dinheiro, prestarei o melhor serviço possível, rendendo o máximo como vendedor de... Escreva aqui o produto que se propõe a vender ou qualquer coisa que você faça para ganhar a vida. Tenho certeza de que, à época aprazada, terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão grande que já posso ver esse dinheiro diante de meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos, pois está à espera de passar para meu poder tão logo eu preste o serviço que proponho a desempenhar em troca dele. Estou preparando um plano para acumular esse dinheiro e o seguirei à medida que o receba. Segundo, repita isto pela manhã e à noite, até que possa ver claramente em sua imaginação o dinheiro que se dispôs a acumular. Terceiro, coloque uma cópia do que escreveu onde possa vê-la dia e noite, quando se deitar ou levantar-se, até que possa recordá-la perfeitamente. Ao se dispor a colocar em prática estas instruções, você estará aplicando o princípio da autossugestão. Quarto princípio: conhecimento especializado. O integral conhecimento dos detalhes de seu trabalho ou produto é indispensável para alcançar o sucesso. Neste princípio, Hill destaca um ponto muito importante. O conhecimento constitui uma força somente quando está organizado num plano concreto de ação e dirigido a um fim definido. Ele nos diz: antes que você possa estar seguro de sua capacidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário, necessitará de conhecimento especializado do serviço, mercadoria ou profissão que se dispõe a oferecer em troca. Talvez você precise de muito mais conhecimento especializado do que tem, ou do que pode adquirir normalmente. Se for essa a situação, poderá resolver o problema mediante a utilização de um sistema que chamaremos de grupo mental. Mais tarde explicaremos do que se trata, mas por enquanto, reconheça que tem de aprender tudo o que possa sobre sua especialidade. Assim, dedique parte do tempo a cada dia para assimilar mais e mais sobre o que você faz para seu sustento. Frequente cursos que existam sobre a matéria, bem como associe-se a homens que conheçam bem sua profissão. Quinto princípio: imaginação. A imaginação é literalmente a oficina onde se formam os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo recebem forma e ação mediante a ajuda da faculdade imaginativa da mente. Foi dito que o homem pode criar tudo o que possa imaginar. Como disse e ensina Napoleon Hill, toda mente humana pode alcançar o que pode conceber e crer. A única limitação do homem dentro do razoável reside no desenvolvimento e emprego de sua imaginação e da subsequente motivação para a ação. A automotivação é a chave. Os maiores dirigentes de negócios, indústrias e finanças, os grandes artistas, músicos, poetas e escritores chegaram a ser os melhores porque desenvolveram a força da automotivação. Enquanto você desempenha seu trabalho diário,
Pense constantemente nos meios pelos quais poderia realizá-lo melhor, com maior eficácia. Pense nas modificações inevitáveis. Podem ser feitas agora? Se você sente limitações, lembre-se das palavras do famoso arquiteto Frank Lloyd Wright. A raça humana construiu com mais grandeza quando maiores eram as limitações e, portanto, quando mais era necessária a imaginação para construir. As limitações parecem ter sido sempre as melhores amigas da arquitetura. Quando você construir seu futuro partindo desse ponto de vista, não se preocupe com as limitações. Recorde que estas podem ser suas melhores amigas, posto que requerem imaginação se tivermos que nos levantar acima delas. E como disse Beecher, a alma sem imaginação é como um observatório sem telescópio. Sexto princípio: planejamento organizado. Para obtermos sucesso em um empreendimento que decida nossa vida, devemos ter planos perfeitos. Se você já decidiu qual é o seu desejo, qual é a sua meta, organizemos agora um plano para a sua realização, de acordo com um programa. Citarei novamente: pense e fique rico. Você já sabe que tudo o que o homem cria ou adquire começa sob a forma de desejo. Transforma-se depois, do abstrato ao concreto, na oficina da imaginação, onde se criam e se organizam planos para a sua transição. Você tem que ter um plano. Anteriormente, foram-lhe dadas instruções para adotar 6 passos práticos e definidos como seu primeiro movimento para traduzir o desejo que você possa ter em seu equivalente físico. Um daqueles passos era a formulação de um plano prático, concreto, através do qual aquela transformação pudesse ser efetuada. Primeiro, alie-se com uma ou mais pessoas, tantas quantas necessitar, para criar e pôr em prática seu plano ou planos para o acúmulo de dinheiro que marcou como sua meta, fazendo uso do princípio da reunião de inteligências. É o grupo mental, e isso é muito importante. Segundo, antes de formar seu grupo mental, decida quais as vantagens e benefícios que pode oferecer individualmente aos membros do grupo que a formam em troca de sua cooperação. Ninguém trabalhará de forma indefinida, sem alguma forma de compensação, ainda que esta não seja em dinheiro. Terceiro, reúna-se com os membros de seu grupo 2 vezes por semana, pelo menos, e com maior frequência, se possível, até que tenham aperfeiçoado o plano ou planos para a consecução de sua meta. Quarto, mantenha uma harmonia perfeita entre você e cada membro de seu grupo mental. Tenha em vista 2 fatos. Primeiro, você está comprometido em um empreendimento de importância básica. Para obter sucesso, tem que ter planos perfeitos. Segundo, deve ter a vantagem da experiência, instrução, capacidade e imaginação naturais de outras mentes. Este é o método seguido por todas as pessoas que têm se sobressaído da média. Dedique-se a isto até que tenha um plano formal bem organizado para alcançar seu objetivo. Desta forma, você nunca estará confuso ou pensando no que deve fazer em seguida. Cada manhã saberá com exatidão o que vai fazer e por que o fará. Adquira estas qualidades de dirigente. É neste capítulo de Pense e Fique Rico que Hill nos fala das características que deve ter o homem que dirige. Primeiro, determinação. Segundo, autocontrole. Terceiro, acurado senso de justiça. Quarto, exatidão nas decisões. Quinto, precisão nos planos. Sexto, hábito de fazer mais do que recebe como pagamento. Sétimo, personalidade agradável. Oitavo, simpatia e compreensão. Nono, domínio do detalhe. Décimo, boa disposição para assumir toda a responsabilidade. 11º, sentido de cooperação. O capítulo sobre planejamento organizado é um dos mais importantes do livro. Basta dizer que um homem sem plano é como um barco sem rumo. Não tem para onde ir e sofrerá um desastre quase inevitavelmente. 7º princípio, decisão. A demora, o oposto da decisão, é um inimigo que todo homem tem que vencer. A análise minuciosa de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram fracassos revelou que a falta de decisão estava na cabeça da lista das 30 causas principais do fracasso. A análise de várias centenas de pessoas que haviam acumulado fortunas superiores a $1 milhão demonstrou o fato de que cada um deles tinha o hábito de tomar decisões com rapidez e lentamente modificá-las
à medida que houvesse necessidade de uma alteração. As pessoas que fracassaram em acumular dinheiro, sem exceção, quase sempre tinham o hábito de tomar decisões com lentidão e depois modificavam-nas com rapidez e frequência. Ter um objetivo concreto torna mais fácil a tarefa de tomar decisões rápidas. Entre os inúmeros exemplos citados por Hill, um dos mais conhecidos é o caso de Henry Ford. Uma das qualidades mais destacadas daquele industrial era seu hábito de tomar decisões concretas com rapidez e depois modificá-las com calma. Esse modo de ser era tão pronunciado em Ford que lhe deu reputação de obstinado. Foi essa aptidão que o impulsionou a continuar fabricando seu famoso modelo T, o automóvel mais feio do mundo, mas naquele tempo o mais prático, apesar de todos os seus assessores e alguns dos compradores insistirem para que ele o modificasse. Talvez Ford tenha demorado muito em fazer as alterações, mas o resto da história é que sua firmeza de decisão produziu-lhe uma enorme fortuna, sem que fosse necessário modificar o modelo, e seguramente a companhia hoje não está pior por isso. Quando você tiver uma ideia, apegue-se a ela. As pessoas que fracassam, em sua maioria, geralmente se influenciam com facilidade pela opinião dos demais, deixando-se inclinar sem dificuldades. Permitem que os jornais e falatórios dos vizinhos pensem por elas, mesmo sabendo que as opiniões são as mercadorias mais baratas da terra. Siga seu próprio conselho ao colocar em prática os princípios aqui descritos, tomando suas próprias decisões e seguindo-as. Não faça confidências a ninguém, exceto aos membros do seu grupo mental, e tenha muito cuidado na seleção desse grupo, escolhendo somente aqueles que simpatizem e harmonizem totalmente com seus propósitos. Os amigos íntimos e familiares, ainda que isto não signifique que o façam constantemente, atrapalham com suas opiniões e, às vezes, por causa do ridículo. Milhares de homens e mulheres arrastam consigo complexos de inferioridade durante toda a vida, porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu toda a sua confiança através de opiniões ou expondo-as ao ridículo. Se uma decisão merece algo, você deve agarrar-se a ela até que a tenha desenvolvido completamente. Oitavo princípio: persistência. A força de vontade e o desejo, adequadamente combinados, constituem uma dupla irresistível. Segundo Hill, persistência é como a força de vontade e combina-se com o homem como o carvão ao aço. Em inumeráveis casos, a persistência tem sido a única diferença entre o sucesso e o fracasso. É a falta dessa qualidade, mais do que qualquer outra, que impede a grande maioria de triunfar. Tentam algo, mas tão logo o caminho se torna áspero, desistem. A experiência com milhares de pessoas tem demonstrado que a falta de persistência é uma fraqueza comum à maioria das pessoas. É um defeito que pode ser vencido pelo esforço. Se você quer realizar um determinado desejo, tem que formar o hábito da persistência. As coisas parecerão difíceis. Será como se já não houvesse razão para continuar. Tudo em você dirá que deve renunciar, que deixe de tentar. É precisamente então quando os homens se distinguem dos meninos. É aqui exatamente quando se percorre essa distância extra e se continua adiante que os horizontes se aclaram e os primeiros sinais da abundância que há de ser sua pela persistência começam a ser vistos. Com a persistência virá o sucesso. A persistência pode ser cultivada. A persistência é um estado mental, portanto, pode ser cultivada. Como todos os estados da mente, a persistência se baseia em causas definidas, e entre elas encontramos as seguintes. Primeira, unidade de propósito, saber o que se quer. Segunda, desejo. Terceira, confiança em si mesmo. Quarta, unidade de planos. Quinta, conhecimento preciso, saber que seu plano é firme. Sexta, cooperação. A simpatia, a compreensão e a cooperação harmoniosa dos demais tende a desenvolver a persistência. Sétima, força de vontade. Oitava, hábito. A persistência é resultado direto do hábito. Nono princípio, usar a força de seu grupo mental. Duas mentes que se unem nunca deixam de criar uma terceira força, invisível, intangível, que pode ser comparada a uma terceira mente. É neste capítulo que Hill descreve a importância de formar-se um grupo de pessoas que simpatizem com o seu desejo. Esse grupo mental pode ser integrado de 2 ou mais indivíduos que, eventualmente, possam ter planos semelhantes.
Com a decorrência das reuniões, você perceberá muitas vezes, ao estar discutindo algo com outra pessoa, que de repente surgem-lhe boas ideias, que são resultado dessa associação. Ideias que nunca apareceriam sem ela. O mesmo sucede com a outra pessoa. Estimule seu pensamento. Grande quantidade de boas ideias tem brotado de mentes individuais como resultado de participação em grupo. Associar-se a pessoas para formar o grupo mental não deve ser confundido com o fato de deixar que outros pensem por você, mas é estimular seu próprio pensamento através da associação com outras mentes. Ninguém sabe tudo. Quanto mais afins sejam as mentes reunidas, mais informações interrelacionadas estarão disponíveis. As grandes ideias são uma combinação de informações análogas. Assim, você deve escolher os membros de seu grupo com cuidado. Assegure-se que sejam pessoas que você respeita e que trabalhem conscientemente. Todos se divertirão muito e alcançarão suas metas muito antes. 10º princípio, entusiasmo. O entusiasmo provém da canalização de todas as energias corporais em termos positivos e louváveis. É neste capítulo que Napoleon Hill descreve a importância da mulher. A mulher que quase sempre auxilia o homem que luta pela consecução de metas meritórias. A opinião de Hill é de que praticamente todo dirigente é homem cujos êxitos foram inspirados em grande parte por uma mulher. Quando as coisas andarem mal, e pode estar seguro que isso ocorrerá em algumas ocasiões, você ver-se-á abandonado até pelos que você pensava que eram seus amigos. Mas, se você conseguiu uma boa mulher, nunca estará só. Ela sempre o impulsionará a recomeçar uma e outra vez, se necessário, e lhe dará um novo entusiasmo que nasce de sua fé em você. Ter alguém a quem amar é ter alguém com quem compartilhar seu êxito e realizações, que lhe felicite com o elogio que todos necessitamos de vez em quando. Um homem pode chegar a triunfar sem sua esposa e sem filhos, mas a plenitude da alegria se obtém através deles. Cuide de sua esposa e filhos como de seu maior tesouro. 11º princípio, a mente subconsciente. A mente subconsciente consiste em um campo de consciência no qual são classificados e registrados todos os impulsos do pensamento que chegam à mente objetiva através de qualquer dos 5 sentidos. Da mente subconsciente, você pode aproveitar ou tirar os pensamentos como quem tira cartas de um arquivo. Ela recebe e arquiva impressões sensoriais ou pensamentos independentemente de sua natureza. Você pode semear à vontade em sua mente subconsciente qualquer plano, ideia ou propósito que deseje traduzir em seu equivalente físico ou monetário. O subconsciente atua primeiro sobre os desejos dominantes que se mesclaram, como as emoções, como a fé. Sua mente subconsciente trabalha dia e noite. Mediante um procedimento ainda desconhecido para o homem, a mente subconsciente toma da inteligência infinita poder para transformar de maneira espontânea o desejo próprio no seu equivalente físico, usando sempre os meios mais práticos mediante os quais pode alcançar seu fim. Não é possível controlar completamente a mente subconsciente, mas pode-se entregar a ela qualquer plano, desejo ou propósito para que seja transformado em algo concreto. Ninguém sabe muito sobre o que chamamos a mente subconsciente ou mesmo de subconsciente. Sabemos que é incalculavelmente poderosa e que pode solucionar nossos problemas se corretamente empregada. A melhor forma é manter na mente consciente, tão frequentemente quanto possível, uma imagem clara de si mesmo, como se já tivesse alcançado a meta desejada. Defina-a com clareza e projete-a na tela de sua mente. Retenha-a. Veja-se fazendo e tendo as coisas que obterá depois de alcançado seu objetivo. Imagine isso tão a miúde quanto possível, enquanto prossegue com seu trabalho diário, especialmente no momento de dormir e no instante de acordar. Assim, seu subconsciente começará a conduzi-lo pelos caminhos mais lógicos para o objetivo que imaginou. Não lute contra ele. Siga seus lampejos repentinos, as ideias que venham à sua mente. Esteja seguro que é seu subconsciente tentando chegar à sua mente consciente. Se você prosseguir assim, ficará surpreso e encantado com as ideias maravilhosas que parecerão brotar do nada. As vidas dos grandes homens e mulheres que parecem milagrosas para as pessoas normais não são mais do que a expressa satisfação de seus ardentes desejos através de sua mente subconsciente. No princípio seguinte, falaremos mais sobre o 6º sentido,
que parece controlar a vida dessas pessoas, mas somente dos que souberam condicionar sua mente subconsciente. O tempo não significa nada para o subconsciente. Um homem poderia trabalhar com firmeza em seu labor durante 40 anos e não conseguir alcançar o que é possível em 3 ou 4 anos, mediante a aplicação adequada desses princípios. Sua mente subconsciente não pode permanecer ociosa. Se você não implantar desejos dentro dela, quaisquer ideias que surgirem como resultado de seu descuido servirão de alimento para ela. Lembre-se que você vive no meio de todo o gênero de impulsos e pensamentos que chegam a seu subconsciente sem seu conhecimento. Alguns desses impulsos são negativos e outros positivos. Você deve evitar os impulsos negativos e ajudar a influenciar de maneira espontânea sua mente subconsciente mediante impulsos positivos de desejo. Quando conseguir isso, terá a chave que abrirá a porta para o subconsciente. Bulwer escreveu: o homem que triunfa sobre seus semelhantes é aquele que muito breve na vida discerne com clareza seu objetivo e caminha para ele com todas as suas forças. Inclusive, o próprio gênio não é mais do que a observação minuciosa reforçada pela consistência do propósito. Todo homem que observa atentamente e atua com firmeza converte-se inconscientemente em gênio. Há que se notar que foi dito inconscientemente. Saiba o que quer. Decida de uma vez por todas o que haverá de ser seu. Mantenha-se firme em seu rumo, impulsionado pela fé, e seu subconsciente fará o resto. 12º princípio: o cérebro. O cérebro possui a força mais maravilhosa, milagrosa, de maior potência que o mundo já conheceu. Se você tivesse acesso a toda a riqueza do mundo e pegasse apenas uma moeda, estaria fazendo mais ou menos o que muito provavelmente tem feito ao usar seu cérebro. Nada é mais lastimável no mundo do que a incompreensão da maioria das pessoas com relação ao potencial de seu cérebro e das mentes consciente e inconsciente às quais está acoplado. Sua própria central elétrica. O número de linhas que ligam entre si as células cerebrais é igual ao algarismo 1, seguido por 15 milhões de zeros. Calcula-se que existem de 10 a 14 bilhões de células no córtex cerebral humano normal. É inconcebível, pois, que esta intrincada maquinaria deva existir com o único propósito de manter as funções físicas inerentes ao desenvolvimento e manutenção do corpo físico. O cérebro é o mecanismo que nos deu o avião supersônico, os satélites artificiais, os foguetes que adentram no espaço exterior, as artes, as ciências, etc. Tudo o que hoje sabemos, usamos e usaremos no futuro, tem saído desta pequena massa cinzenta que todos nós temos. Pode você duvidar, ainda que por um momento, de que pode trazer a você e aos seus o que quer que deseje aqui na Terra? É evidente que não conseguirá se admitir que sua força é como a de uma pessoa que deixa de agir, como aqueles que nem sequer pensaram nisso alguma vez. Deixe para o cérebro o trabalho que você decidiu realizar e veja como ele o executa. 13º princípio: o sexto sentido. O sexto sentido é o equipamento receptor através do qual chegam à mente ideias, planos e pensamentos que às vezes recebem o nome de lampejos repentinos ou inspirações. O sexto sentido pode ser descrito como sendo o sentido através do qual a inteligência infinita pode e efetivamente se comunica com o indivíduo de maneira espontânea e sem esforço algum por parte deste. Eis aqui a base desta filosofia. Só pode ser assimilada, compreendida e aplicada depois de dominados os primeiros 12 princípios. O sexto sentido é aquela parte da mente subconsciente que nos referimos como imaginação criadora e desafia qualquer descrição. Por outro lado, torna-se difícil explicar o que seja para qualquer pessoa que não tenha dominado os demais princípios desta filosofia, o que esses princípios representam, porque falta a essa pessoa o conhecimento e a experiência com os quais possa comparar o sexto sentido. Este sentido pode ser adquirido. O sexto sentido não é algo que possa ser ligado e desligado à vontade. A capacidade de empregar essa enorme força chega pouco a pouco, através da aplicação dos outros princípios que esboçamos. Muitos indivíduos adquirem um conhecimento prático do sexto sentido antes dos 40 anos de idade. Entretanto, com maior frequência é adquirido depois de bem passados os 50, porque as forças espirituais com as quais está intimamente ligado o sexto sentido
geralmente não amadurecem e chegam a ser utilizadas, senão através de vários anos de meditação, de autoanálise e de pensamentos corretos. Todavia, nada nos impede que comecemos a desenvolvê-lo desde agora, aplicando com entusiasmo os princípios que foram expostos até aqui. Lembre-se disto. O homem nada pode criar que não tenha gerado antes sob a forma de um impulso de pensamento, que vai se traduzindo em equivalente físico, ainda que seja pensamento espontâneo ou involuntário. Finalmente, recorde-se sempre deste conselho. Afaste o temor de sua mente, concentrando-se na imagem mental de sua meta, seu maior desejo, e vença. O que vários homens famosos acharam desta mensagem. Agora, quero mencionar que Pense e Fique Rico tem recebido a entusiasta aprovação de muitos dos maiores homens que existiram. Todos esses grandes homens aplaudiram e usaram os princípios de Napoleon Hill. Citarei somente alguns. Os presidentes dos Estados Unidos, William Howard Taft e Woodrow Wilson. F.W. Woolworth mencionou que havia aumentado muito sua cadeia de armazéns, aplicando muitos destes princípios. Robert Dollar, que construiu uma grande companhia de navegação, escreveu: se há 50 anos tivesse usado esta filosofia, imagino que poderia ter feito tudo o que fiz na metade do tempo. Tenho esperança que o mundo a descubra e o recompense. Samuel Gompers disse: o domínio destes princípios é uma apólice de seguro contra o fracasso. John Wanamaker, o príncipe dos comerciantes, escreveu: sei que seus fundamentos são reais, porque os tenho aplicado em meu negócio há 30 anos. Também o aplicaram George Eastman, o maior fabricante de câmaras fotográficas do mundo, Thomas Edison, Luther Burbank, Theodore Roosevelt, E.M. Statler, John Rockefeller e muitos mais. Como é óbvio imaginar-se, as opiniões destes homens não poderiam ser compradas com todo o dinheiro do mundo. O que temos mencionado aqui pode mudar sua vida, pode trazer-lhe todas as coisas proveitosas que deseje na vida para você e sua família. Afaste-se da média, do medíocre e enderece seu rumo de acordo com os sonhos de seu coração. Estes 13 princípios não o decepcionarão nunca enquanto você os empregar. Sua grande oportunidade pode estar precisamente onde você se encontra agora. Siga estas instruções fielmente e o resultado aparecerá diante de você. A última recomendação de Napoleon Hill: não procure a oportunidade longe, mas sim a reconheça e aproveite-a onde você se encontra.